noite a todos. Estamos começando mais um Umbanda e Candomblé, Caminhos e Mistérios. Mais uma terça-feira com mais um tema bacana, né? Nós vamos continuar o tema da semana passada, daí que a gente parou. Então, eu já vou dar... Aliás, eu tenho um comentário a fazer, mas eu vou deixar para o final, né, para não estragar a live logo no começo, mas eu já quero passar as considerações iniciais ao meu parceiro João, que está aqui sempre de terça e quinta. Eu não sei o que houve com o pai Cristiano, acho que ele deve estar ocupado, que eu mandei mensagem para ele se ele poderia estar participando hoje da live, mas ele não me retornou, né? Ele deve estar com algum compromisso. Então, João, seja bem-vindo mais uma terça-feira. Boa noite. Boa noite a todos. Meu Colofé, meu Mucuyu, meu Mutubá, meus mais velhos, mais novos. Nós estamos aqui mais uma vez pedindo permissão para estar adentrando a casa de vocês para levar um pouquinho de experiência e um pouquinho de conhecimento para a gente poder estar aprendendo junto, ok? Sejam uma boa noite a todos. Bom, então, né, nós vamos dar continuidade no tema da semana passada. E antes de eu pedir para o João já, né, explicar, de já fazer as perguntas já direto, então eu queria que ele fizesse um resumo da primeira live da semana passada. Não, beleza. Nós iniciamos a gente comentando sobre maçonaria, dando uma recapitulada. Eu sou iniciado, mas solicitei junto à maçonaria uma suspensão do processo iniciático, por eu sempre gostar de dar o meu máximo, dar a minha entrega total àquilo que eu estou almejando. E como eu estou sem tempo, isso aí requer tempo, requer dedicação, porque é uma coisa muito séria, aparenta ser só como se diz, uma impotência, uma potência do seu ego, mas não, é uma ordem muito importante. Existe muitos políticos, muitos presidentes, tá? Mas isso aí não quer dizer que seja uma ciência, uma irmandade somente de majoritários no grupo político e social, não. Tá? Nós temos desde de motorista, comerciantes, até presidentes, generais, como o general Mourão, como Temer, como Obama, como Bill Clinton, Jimmy Carter, o Dom Pedro I, né, do Brasil, que foi um dos pioneiros. Então, é uma irmandade que vem desde a época de Salomão, na Constituição, já com o Irã, que era um enviado de Deus, e assim foi incumbido de construir o Templo de Salomão. Então, essa irmandade iniciou dessa forma. Ele, como o templo era muito grande, a construção dele, então foi envolvido mais de 8.000 pessoas. Então, para que essas 8 eles tivessem controle, que antes eles não tinham ainda escrito, então, para eles poderem ter o controle sobre essas pessoas, eles criaram essa irmandade, onde tinha senhas, tinham palavras sagradas, que eram dadas nas horas certas. E essa irmandade foi crescendo, foi tomando uma potência muito grande e se tornou uma irmandade.
há até indícios, né? Eu não cheguei nessa parte ainda do conhecimento, e eu vou até depois apurar isso aí com o meu irmão de sangue, ele é maçom também, e tem uma fala que diz que esse processo da Bíblia, que existe essa ausência de Jesus dos 15 aos 33 anos, diz, né, de que durante esse tempo aí ele estava em poder dos maçons, tá? Estava sob a guarda deles, em decorrência de perseguição, que na época tinham, né, perseguição contra o Jesus era muito grande, então existia essa possibilidade que ele fosse assassinado, então os maçons incumbiram de protegê-lo. Deixa eu E só te cortar um minutinho, já que você tocou no nome dele. Será que ele aceitaria vir no canal falar? não entendi. Será que seu irmão aceitaria o convite de vir falar um pouquinho? Posso olhar com ele, Da sem dúvida. visão dele? Posso olhar com Então, ele. então tá. Então fica aí o convite para ele também. Uhum, tranquilo. Tá? Ele, no momento, ele está hospitalizado, né? Ele está com um problema de rins, ele está hospitalizado, mas na primeira oportunidade eu vou estar fazendo Não, esse convite tranquilo. com ele. Acredito que ele vai vir com todo prazer, entendeu? Então, existia essa situação de que nas reuniões, dos motivos que foram criados essas palavras sagradas para poder identificar um maçom de uma pessoa comum, era justamente, hoje nas lojas, existe entre os cargos que existem na maçonaria, um dos primeiros é essa pessoa que é o encarregado da porta. Ele fica até hoje, ele fica como espada, e quando os membros chegam, os membros têm que falar a palavra sagrada. Então, no passado, essa pessoa que ficava na porta, ela era incumbida de receber dos membros que, no caso, participavam das reuniões com Jesus, e esses maçons eram encarregados de identificar os possíveis traidores que poderiam vir a infiltrar no meio das pessoas que estavam ali para escutar Jesus. Então, das reuniões fechadas, né? Então, ele era incumbido de pegar essa palavra sagrada. Quando a pessoa não sabia essa palavra sagrada, já era identificado para eles como se fosse um traidor. Então, pessoa que ficava da porta, esse guardião, ele cortava a cabeça da pessoa com a espada. Tá? Então, até hoje, em todo templo maçom, fica uma pessoa na porta com a espada, justamente para simbolizar essa história que vem Mas desde não quer os dizer. primórdios, né? Essa Hoje pessoa não se que utiliza, fica na hoje porta não se com a utiliza espada. isso. Como é que é? Mas não quer dizer que essa pessoa que fica na porta com a espada Ah, não quer dizer que vai cortar a outra que não é maçom, se ela não, não souber o hoje código. não. Hoje ele fica, que seria no caso o aprendiz, essa primeira iniciação dele, ele é treinado para poder simplesmente ser o guardião da porta, tá? Da mesma forma que tem, por exemplo, na igreja maçom, na igreja evangélica, tem os ombreiros que ficam na porta, hoje o aprendiz na maçonaria fica na porta com a espada, ele é treinado para poder estar recepcionando as pessoas que estão chegando, tá? Isso aí acontecia mais ou menos até na Idade Média, que ainda utilizava esse processo aí das reuniões fechadas, utilizarem essa prática. Mas hoje é mesmo somente para poder não deixar morrer essa cerimônia, né? Então, eles participam até hoje de reuniões, muitas obras sociais, muito estudo, requer muito estudo,
como no candomblé existe um processo iniciático, tá? O maçom, ele não opta em ser um maçom, ele tem que ser convidado por outro maçom, e quando chega nesse processo de convite, é porque ele já fez uma prévia daquela pessoa que é o candidato a passar por todo um processo de aprovação, de sindicância, para poder apurar a situação social. E dentro do processo, mesmo depois que você está dentro, se você cometer falhas graves, você é chamado de atenção, até chegar no ponto de você ser desligado, tá? Então, não é um processo que exige compra, você não compra título, você não compra entrada, porque tudo é controlado, tudo é avaliado. Então, existem gestos em todo o mundo, né? Toda a Terra, todos os continentes, existem maçons, e eles são identificados por gestos, por cumprimentos, pela mão, forma de você cumprimentar, a forma de você pegar na mão, a forma de você saudar, cumprimentar uma pessoa a outra. Todos esses processos é que identificam uma ação de outra. Cito como exemplo, por exemplo, meu irmão. Meu irmão, há 3 meses atrás, ele foi na praia. Comprou um pacote desses pacotes que você consulta aí na internet aí, sem apurar direitinho, e pegou o ônibus e foi para, me parece que foi para... Foi Espírito Santo. Aí chegando lá no hotel, nem foi de avião, não, que a passagem estava muito cara, foi de ônibus. Quando chegou no hotel, não era nada aquilo que eles tinham visto pelo computador. Era um muquifo lascado, os locais de colocar roupa era tudo caixote, pregado na parede, e foi uma situação constrangedora demais. Minha cunhada é super sistemática, então ela não quis nem sentar na cama. Ela chegou para o meu irmão e falou: vamos para a rodoviária, eu quero ir embora para casa. Tinha acabado de chegar de viagem. Aí o meu irmão: não, eu vou na rodoviária para poder comprar passagem de volta, tudo. Só que ele foi num ponto de táxi e perguntou no ponto de táxi onde é que é o melhor hotel que tem aqui na região. Aqui. O pessoal fala um tal de Imperial que tem ali, tal. Aí ele foi lá no tal hotel, para não ter que voltar para trás, foi para o tal hotel. Chegando lá, ele cumprimentou. Chegou primeiro na recepção, a menina falou: infelizmente, está tudo lotado, não tem nenhuma suíte disponível. Ele: não tem condição? Não tem. E nisso, o dono do hotel estava do lado. Aí ele foi e cumprimentou o dono do hotel. O próprio aperto de mão já é um aperto de mão diferenciado, né? Tem a forma certa de você apresentar. Esses 2 polegares vão para frente, a mão é segurada assim, ao invés de você pegar na mão da pessoa normal, os 2 polegares vão para frente. Isso. Aí, nele pegar, cumprimentar a pessoa, o cara já respondeu para ele: ô, meu irmão. Ele já falou: ô, meu irmão, tudo justo? Para confirmar aquela dúvida que o dono do hotel tinha. Ele: tudo justo e perfeito. Aí um outro respondeu: justo e perfeito. Aí: como é que o senhor está? Ele foi, explicou, não. Pode ter certeza, eu tenho uma suíte aqui, que a minha suíte só vai ficar aqui. Ah, tá, mas a suíte é a melhor que eu tenho aqui. Não, mas quanto que é? O dono do hotel falou: vai lá e busca sua esposa. É longe daqui? Ah, dá uns 5 quarteirões. Ele tirou a chave do bolso do carro dele, deu a chave do bolso do carro dele. Tá aqui, ó, aquele Fox que está do outro lado da rua lá, é meu, você pode pegar ele lá buscar sua esposa. Tinha conhecido o meu irmão, coisa de minutos. Pegou a chave do carro, vai lá e busca sua esposa. E a mala dela. Então pegou o carro, ela pegou a minha cunhada, trouxe.
foram lá, o hotel super confortável, ar-condicionado, tudo que eles tinham direito. Na hora de pagar, a diária que no outro era 200, o desse aí era 600, que era muito mais tudo, frigobar, micro-ondas, televisão, papapá. O cara falou, você ia pagar lá quanto? 200. Então você vai pagar 150. 150 reais para ficar 7 dias lá. Coisa que no outro hotel era 200 por dia. Ele pagou 150 reais para ficar 7 dias. Então isso aí é a irmandade do que se trata a maçonaria. Então basicamente é isso aí. Mais do que isso aí eu vou estar trazendo, né? Convidando meu irmão para poder ir vindo, dando uma explanação maior para vocês, mas é uma coisa super interessante, vale a pena vocês terem conhecimento a respeito e, de repente, até ingressar. Né? Claro que esse tema de maçonaria não vai terminar hoje, né? Porque assim que o irmão dele der melhorar, eu vou querer trazer ele para ele falar da visão dele, né? Que Isso. assim como o João, ele também né? Então, porque ele, como maçom, ele tem autoridade para poder aprofundar mais no conhecimento, entendeu? Eu, como eu ainda não fui iniciado, tá? Eu não posso iniciar. Eu tenho amigos, recebo presentes de maçom, por exemplo, igual isso aqui, ó. Isso aqui eu recebi da loja. Eu vou participar, tá? Aqui, vou enquadrar aqui para vocês verem. Olha que bacana. Aqui são todos os materiais que geram uma arquitetura aqui, ó. Aqui tem a colher de pedreiro, tá? A colher de pedreiro, tem um compasso lá em cima, tem as bases, régua. Nesse passo aqui tem um martelo, que ele sumiu, não sei onde é que ele foi parar, e tem o compasso e as torres. Tudo isso aqui representa a arquitetura, entendeu? Representa a arquitetura, representa as coisas maçônicas. Então, isso aqui eu ganhei de um grande colega meu que justamente me apresentou na maçonaria. Tá? Os presentes que a gente ganha, anel, essas coisas, tudo a gente ganha. A gente não precisa comprar, a gente ganha deles. Então, antes da gente dar continuidade das outras perguntas, a Dani, ela faz uma pergunta assim, ó. Eu vendo o trio da maçonaria, mas não sei o que significa as peças. Tem o aprendiz, o companheiro e o mestre. Isso. Sim. Esses aí são graus da maçonaria, entendeu? Tem o aprendiz, que é essa situação que eu estaria entrando agora. O companheiro já começa a aprofundar nas leituras e chega até o mestre, que seria o grau 33, que é o grau mais alto da maçonaria a nível de Brasil, tá? A maçonaria, ela existe grau acima disso aí, de conhecimentos, de aprofundamentos, que mesmo os brasileiros ainda não têm conhecimento, mesmo sendo um grau 33, tá? Porque o livro, o conhecimento é muito grande, é muito extenso. Então, o pessoal aqui no Brasil, tem muitos aqui no Brasil que para ter esses conhecimentos, participam até de congressos no exterior, para ter acesso a essas informações, além do grau 33, que é o mais conhecido para a gente aqui. Então, beleza. Então, vamos parar por aqui sobre maçonaria, né? Vamos deixar para uma live só sobre maçonaria, onde vocês vão poder tirar todas as dúvidas com o irmão do João, que em breve, assim que ele estiver melhor, ele vai poder explicar com mais de segurança, né? Que enfim ele mais detalhes, isso. Com mais detalhe que ele pode falar, né? Uhum.
pelas lives que eu ando assistindo lá no canal do Pai Anderson, que já teve um monte de gente lá falando sobre da maçonaria, fala que só pode falar até um certo ponto, né? Isso. Porque gera de problema lá dentro, né? Uhum. Então vamos deixar, então vamos aí Tem que aguardar. respeitar, isso mesmo. Exatamente. Então vamos respeitar, vamos esperar ele vir e aí ele vai vir explicar melhor. Eu só quero dar um recadinho aqui pro Márcio. Ele me manda uma mensagem aqui no privado. O celular estava balançando, Márcio, que eu estava no celular e eu estava segurando ele na mão. É por isso que a tela estava balançando. Tá? É só isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Nanã e as características, né, de quem é filho de Nanã, do lado positivo, do lado negativo. Não, tranquilo. Nanã, Nanã é um orixá mais velho dos orixás, tá? A saudação dela é Saluba, Saluba Nanã, é a suprema, muito cultuada, muito temida em África, tá? O seu secretismo seria Nossa Senhora do Rosário, é um orixá muito controvertido. Por quê? Por ela ter sido a primeira orixá a ter sido criada aqui na Terra, ela possui muitos atributos pelos demais orixás. Tá? Aqui como o Márcio está falando aqui, ó, mande o balu aí. Isso mesmo. Tá? Ela veio antes até mesmo da utilização, da criação do ferro, do metal. Então, ela teve uma certa situação com os demais orixás que foram trazidos aqui na Terra. Todos os orixás, cada um deles procurou um local de domínio, tá? Um na cachoeira, outro na estrada, outro no cemitério. Cada um procurou um local, pedreira, Xangô. Então, cada um procurou seu domínio. E Nanã, o elemento dela é a água. Eles têm essa confusão em falar que ela é da lama. Não é, porque o domínio dela é a água e a terra. Essa junção das duas que se molda o barro. Então, o que aconteceu? Quando Oxalá desceu para a terra para ser incumbido de criar o homem, ele utilizou vários elementos que tinham na terra para poder tentar moldar o ser humano. E tudo que ele criava caía, esmorecia, dissolvia, derretia. E ele foi quebrando a cabeça, até que Nanã deu essa sugestão para ele. Utiliza a terra e a água. Aí foi aonde Oxalá moldou o ser humano, e aí esse ser humano, depois de pronto, ele não tinha raciocínio, ficava rodando para tudo quanto é lado, não tinha raciocínio. Aí foi aonde que eles tentaram várias coisas para que aquele ser humano que tinha sido criado tomasse forma de pessoa, juízo. E como não conseguia, aí Iemanjá deu a sugestão. Falou: aqui está a pedra do juízo, que é um elemento de Iemanjá. É um osso que é localizado na cabeça da corvina. Então ela pegou essa pedra do juízo e falou: experimenta, coloca isso aqui na cabeça dele.
desse ser que vocês estão criando aí. Colocou, acabou. Passou a ter juízo. Então, por isso que todo o fundamento que tem de orixá, independente do orixá, tem que haver essa pedra do juízo, que é o que dá equilíbrio mental para aquele ser que está sendo criado ali, em decorrência dessa situação que ocorreu aí da moldagem do ser humano através de Oxalá. E mesmo dentro desse Itã, e mesmo Nanã tendo sido criada primeiro, ter vindo antes do metal, Olodumare determinou que um dos orixás fosse comandar os demais. Não em relação a respeito, mas sim comandar, por ordem na casa. A hora certa, a prioridade de cada um. Aí eles foram votados e foram unânimes em indicar Ogum. Porque todo mundo vai, Ogum não, realmente Ogum é bom para ser o guia nosso aqui e tal. Então Nanã foi, botou o pé no toco lá e falou assim, não, concordo não. Por que tem que ser Ogum? Não, porque ele é o dono do metal, ele criou o ferro, e não se faz nada na terra sem ferro, não se faz nada, não se corta nada, tudo que tem que se fazer aqui tem que usar o metal, tem que usar a faca, você cortar um animal tem que utilizar a faca. Ana falou, é por causa disso? Não seja por causa disso. Pegou um animal, uma galinha, partiu o pescoço dela no meio, pegou um cabrito, partiu a cabeça do cabrito no meio, pronto, se a questão é essa de precisar de metal, aqui, ó. Isso aí não existe. Né? Não é por causa disso que ele vai ter que ser o bambambam, não. E mesmo com essa situação apresentada, mesmo assim o Olodumare não aceitou o argumento dela, mas não aceitou a situação de que ela fosse, mesmo ela tendo sido a primeira a ser criada, ela não fosse direcionada a conduzir os demais orixás. Aí, em decorrência disso, ela quisilou, e uma das quisilas principal dela é o metal. Então, quando ela pegou, nesse mesmo tempo, ela criou a quisila do metal e criou a quisila do próprio homem, porque ela usou isso, achou que isso aí fosse um machismo, até mesmo por parte dos orixás, votarem em Ogum. Então, o que acontece? Nanã, nos fundamentos, ela não vira em cabeça de homem, tá? Em último dos últimos casos... Mas aí, no caso, no caso do candomblé, né? Do candomblé. Ela não vira... Deixar bem claro isso, que é dentro dos fundamentos do candomblé. Dentro dos fundamentos do candomblé. Na Umbanda, a gente incorpora, né, tanto Nanã, a gente incorpora Nanã, então... Isso. No candomblé, então, dentro do candomblé, ela não incorpora em homem, tá? E para fundamentos, somente sendo o segundo ou terceiro orixá, tá? Ela não incorpora, e quando é necessário ser feita a raspagem, como é feito no candomblé, raspar e catular, né? Descer todo o cabelo, e a gente faz com os outros orixás, utiliza a navalha. Nanã dá mais trabalho, porque você tem que utilizar o vidro, entendeu? Você não pode utilizar lâmina, não se usa lâmina, faca, nada, quando se manipula com Nanã. Tem que ser tudo de plástico ou madeira, tá? Não pode utilizar metal. E a questão até que o Márcio tinha levantado aí da questão de filiação de Obaluayê,
Nanã queria muito ser mãe e não conseguia ser mãe. Então ela tinha que ter aceitado essa situação que tinha sido imposta por Olodumário. Não pode ser mãe, não pode ser mãe. Mas aí o que ela fez? Ela utilizou de magia para poder ser mãe e, através dessa magia, ela conseguiu engravidar de Obaloaiê. Então, como foi uma coisa que não tinha sido natural, Obaloaiê veio, né, como a gente já conhece ele, com várias chagas, com várias feridas pelo corpo, e ela não queria aquele filho daquela forma, todo cheio de ferida. Então ela abandonou o Obaloaiê e Iemanjá pegou o Obaloaiê para criar. E como ela ficou, né, super chateada por isso ter acontecido, ela passou a cuidar dele. Até o crescimento dele, ele ficou com Iemanjá. Aí Nanã, não convencida daquela situação, foi até o Olodumare e solicitou para ele a permissão para poder ter um novo filho, tentar ter um novo filho. Aí o Olodumare falou com ela, não, então você pode ter, vou deixar você ter. Aí ela teve um novo filho, o Xumaré, e aí quando ele nasceu, o Olodumare falou, pelo que você fez, pela coisa errada que você fez, primeiro de você ter utilizado magia para poder ter um filho, esse filho, e segundo por você ter abandonado ele, você vai ter o Xumaré. Ele é lindo, maravilhoso, como você vê ele aí, mas ele vai viver no céu, através do arco-íris, ele vai viver uma temporada no céu, e quando ele vier na Terra, ele vai vir arrastando na Terra, como cobra. Então, esse foi um dos castigos que Nanã teve de punição. Tá? E aí o terceiro filho já veio mais perfeito, que é o A, veio perfeita, tá? Mas essa punição ela recebeu através de Obaloaiê. No caso, quando você falou de Kizila, o que seria Kizila? Para o pessoal entender. A Kizila, ela é o que a gente chama de Bauê, do santo. Tá? Por exemplo, de Oxalá, a Kizila de Oxalá é o Dendê, é o carvão, por ele ter passado por situações que levou ele a abominar essa situação de Dendê no corpo, por ele gostar demais da roupa branca, sem mancha, sem nada. Entendeu? Então, isso aí seria, por exemplo, o mel para Oxóssi. Não se leva nada de mel para Oxóssi, porque ele tem essa Kizila, né, por ter sido atacado, aquela situação toda, por abelha. Então, a Kizila é em decorrência disso aí. Ah, tá. Então, quando se fala em Kizila, é isso. Não é como muitos falam, que não pode comer isso, não pode beber aquilo. Então, você está ligado a isso. Isso mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho os dias da semana, né, que é cultuado Nanã, e as folhas, né, dela. Nanã, o dia da semana dela é o domingo, tá? Ela tem o domingo na Nigéria, no Jeje, principalmente em Gana, ela é muito cultuada. Em todas as cerimônias, ela é a primeira a comer, por ela ter sido a primeira a ser constituída. As folhas dela é o lírio, a cana do brejo, o manacá, a lavanda,
o aguapé, né, que é utilizado para poder purificar as águas de rios, de lagos, a venca. Normalmente são essas. O angelim também é muito utilizado para nanã. Comida dela são o pirão, o sarapatel, a batata roxa, o acarajé também é dela, a canjica, a água de canjica dela é utilizado também para poder fazer alimentos, o pirão. Então, basicamente, isso é isso aí também. Feijão preto, ela leva também. Eu tenho uma curiosidade, apesar que estamos falando de nanã, né, mas temos uma filha de Yansan curiosa na live, né, que ela, né, deu uma sumida, né, já estava até estreando, ela não está participando mais das lives. Qual é a quizila de Oiá? Oiá. Vamos ver as quisilas de Oiá. O Oiá, ela é um orixá quente, tá? Então, dentro do seu ribá, leva dendê, tá? Então, uma das quisilas dela é você abaixar esse fogo dela com água, tá? Então, ela é quente, ela permanece quente, é a mesma situação de Xangô, é um orixá quente. Tem muita gente que fala o contrário, que Xangô é um orixá frio e necessita do dendê para poder esquentar. Não tem nada a ver, tá? Ele é quente e ele tem que ser permanecido quente, tá? Você tenta imaginar eu falar que Oxalá é quente e necessita de água para esfriar. Não combina, né? Então, essas situações aí é o oposto das situações de Inhaçã. Tá? É um orixá de fogo, é um orixá ativo, tá? E ele tudo que você for fazer para poder abrandar esse fogo que ela traz é uma quizila dela. Mas também quando leva pelo lado negativo da coisa, como a gente falou lá na live, só Deus na causa. Só Deus na causa, entendeu? Eu já tive muitas situações aí de ebó, você fazendo o ebó para poder tirar egum, e eu sempre fechava os ebó para tirar egum com Inhaçã. Então eu já tive situações do egum manifestar na própria pessoa que eu estava tirando o egum, como última cartada, aquele espírito pedia misericórdia dele, de tudo que ele estava passando ali, e virou para trás, para mim, numa posição como se já estivesse todo amarrado, e não conhecia ela, Oiá, falou: que demônio é esse que está aqui? Eu falei: que demônio que é esse que você está vendo aqui? Essa mulher com cabelo de fogo, com a mão de fogo. Eu falei: entendi, você está falando de mamãe. Não preocupa com ela, não. Daqui a pouco ela vai embora, mas só que ela vai te levar junto. Entendeu? Então, Inhaçã, ela é presença primordial aí, né, nessas questões de carregar os eguns aí, é presença marcante. Gosto demais de Inhaçã. Né, que você falou do caso que falaram, né, que Xangô é frio. Não tem nada a ver. Né, a minha esposa fala que eu sou literalmente filho de Xangô. Basta pela cara. É super ativo, entendeu? Fechei a cara, já era. O Xangô é super ativo, não tem condição de ser um santo frio, não. Precisar de dendê para esquentar. Tá louco. Você tenta imaginar, então, Exu. Tudo que leva em Exu
é Dendê, tudo para ele leva Dendê. Você tem que imaginar um Exu ser frio. Tem que ser o contrário, tem que. Não é esquentar, tem que esfriar o Xangô. Esfriar, de tanto calor que ele carrega em si, né? É assim. E a outra coisa, bom, já falamos de comida de Dendê, comida de Nanã. As folhas, a gente já falou, não? Falamos das folhas, falamos da comida, podemos falar de Odu. O Odu, tá? por gentileza. O Odu dela é na parte aritmética seria o 13, e Gilobon é o Odu que responde por Nanã e Obaluaê. E qual que é o número dele? 13. Tá vendo? Já estou aprendendo. Responde pelo 13, é isso mesmo. Tá? Então, de característica deste Odu, principal dele que carregam esse Odu no negativo, são pessoas teimosas, pessoas rancorosas, são humildes, concentradas, trato difícil, tá? Temperamento, gosta muito das coisas certas, mas estando no negativo, sai de baixo. Tá? A aparência é mais velha do que se tem. Tá? Você vê a pessoa tem 20 anos, mas parece que ela tem 30. A aparência dela não aparece, sempre desse jeito, quando carrega o negativo desse Odu. Tá? De características positivas, são pessoas solitárias, corretas, são excelentes Ialorixás. Equedes, então, não existe melhor Equedes do que pessoas de Nanã. Por quê? Elas são ordeiras, são organizadas, têm tempo para tudo, tá? Elas gostam demais de situações feitas à mão, coisas de artesanato, mas tudo tem que ser limpinho, organizado, tudo dentro dos, como se diz, como manda o figurino. Tá? Exato. São justas, ela é a protetora dos estudantes. Você vê a grandeza que ela tem de conhecimento. Tá? Um conhecimento, ela toma a rédea das coisas, ela é ordeira, é silenciosa, é exigente. Por quê? Porque gosta das coisas certas. Aonde eu falo que elas são excelentes, Equedes, porque elas não gostam de fofoca, coisas que acontecem debaixo do barracão, aquele tititi, mimimi, fulano tá assim, fulano tá assado, olha o cabelo de fulano, cabelo de ciclano, papai, ela chega e esparrama. Ó, vamos parar com essa lavação de roupa aqui, vamos caçar um trem para poder fazer. Não é desse jeito. Ela chega e espapõe para esparramar. Então, de positivo ela tem isso. De negativo ela tem essa parte ranzina, por ser um orixá velho. Então, as manias são manias de pessoas velhas. São ranzinos, são difíceis de gênio, justamente porque é aquele gênio de pessoas de mais idade, né? Apaixona com muita facilidade, tá? Mas muito fácil também de esquecer aquela pessoa amada, se for maltratado. E gosta muito de dar uma lição de moral, justamente por ela ser ordeira, tá? Mas muito amigável, muito excelentes psicólogos, excelentes administradores, porque ela é o jeito dela de ser. Entendeu? Isso aí. Bom, temos uma pergunta aqui da Dani. As pedras, cristais, agora não sei se é junto, eu acho que deve ser pedra e cristais. As pedras, cristais, tem ligação com representação? Tem ligação, tem. Principalmente com Oxalá,
Oxum, Iemanjá, Oxumaré e Sobá também utiliza cristal. Tá? Oxuguian utiliza cristal também. Além do ocultar, tem que ter um cristal para poder estar fazendo o equilíbrio de energia. Tá? No caso, antes da Luciane já perguntar, porque eu sei que ela deve estar curiosa, no caso de Yansan, qual que é? Cristais e pedra. O quartzo rosa. Tá? O quartzo rosa, ele pega tanto para Inhansã quanto para Oxum. Tá? É bonita, linda, linda a pedra. Eu mesmo tenho aqui em casa uma aqui, ela deve ter mais ou menos uns 15 quilos. Mas você pode Pesadona mostrar aí, ela. né? Eu não tenho, ela não está aqui, ela está no andar de cima do meu apartamento, mas depois eu vou mandar uma foto para você. Você ver o tamanho da criança. Deixa eu ver a outra. E cada orixá tem um tipo de pedra, ou não são Tem, todos que tem sim. Cada um tem uma pedra, mas isso aí são situações, tirando esses orixás que eu citei, os demais, a maioria são coisas a nível de Brasil, tá? Não há vias de regra para todos os orixás, não. A nível de Brasil, que muitos deles criaram isso, porque o negro, quando ele veio para o Brasil, ele não tinha essa riqueza de escolha de pedras para poder fazer o assentamento do orixá dele, entendeu? Eles tinham o máximo que eles tinham é ir para uma cachoeira e se identificar com um ocultar ali, e aquele ocultar passar pela cerimônia e se tornar um orixá, aqui no Brasil, entendeu? Eles não tinham, e até mesmo em África, eles não têm essa riqueza de metais. Né? Você vê a pobreza que é a África, de como você pega hoje aqui uma lista para poder fazer o santo, só de material fica em mais de 5, 6 mil reais, 7 mil reais só de material. E sendo que em África não utiliza isso. Então você vê que é muita coisa, é coisa de Brasil, entendeu? Coisa que os nigerianos estão fazendo a festa aqui no Brasil, faz parte daquela situação que eu já passei em lives anteriores aí, já denunciei essa situação aí a nível de Brasil. Tudo se cria aqui no Brasil. Graças a Deus que eles ainda não substituíram a galinha pelo caldo mágico, entendeu? Felizmente, eles ainda não, caldo quinória, eles não substituíram ainda não. Mas não demora muito isso acontecer, não. Acho que não. Bom, para a gente poder terminar essa segunda parte da live da semana passada, eu queria uma opinião sincera. É claro que eu não estou fazendo nenhuma crítica, né? Mas eu queria uma opinião sincera do nosso amigo João, do que ele achou do desfile da Grande Rio. Não escutei. Não Filho escutou? de? Eu queria uma opinião do desfile da Grande Rio sobre Exu, falando da intolerância religiosa. Ah, certo. Olha, o meu modo de pensar foi um desfile normal, tá? Onde foi exaltado uma divindade que nós cultuamos, que é Exu, tá? E falo sim, quando se aconteceu igual aconteceu no carnaval passado,
que colocaram Jesus na cruz, Jesus sendo chicoteado, passando por toda aquela situação, eu critiquei. Tá? Por quê? Nós não temos o direito de menosprezar a religião do seu antecessor. Entendeu? Desde quando você esteja homenageando, tudo bem. Tá? Exu é uma divindade, faz parte da nossa cultura. Ele tem que ser divinizado, ele tem que ser exaltado. Agora, a pessoa, igual já teve em carnaval aqui, isso eu estou falando, a minha opinião, tá? Que você me pediu, a minha opinião. Quando se faz, eu já critiquei até mesmo no canal, reverência, por exemplo, ao demônio, aí eu sou contra. Entendeu? Por quê? Toda pessoa tem o direito de se manifestar, livre-arbítrio, sem dúvida. Entendeu? Mas eu acho que isso aí é escandalizar uma cultura. Nós temos a maioria do povo brasileiro dotado de cristão e evangélico. É uma forma de você escandalizar afrontar eles. Desde quando você estiver exaltando uma divindade igual é a nossa, Exu, posso colocar ele até de 10 metros de altura. Estou exaltando, estou cultuando uma coisa que faz parte da nossa cultura. Entendeu? Agora, eu colocar no meio da avenida o demônio vai ser o salvador, o demônio é isso, o demônio vai sobressair sobre Jesus, aí, para mim, é uma afronta. Aí você põe em terra tudo que você está cultuando. Por quê? Eu não posso exaltar uma coisa, onde eu prego aqui, por exemplo, nos ensinamentos que eu faço, eu não tenho como eu aprovar, não aprovar, eu aceitar uma pessoa, por exemplo, cultuar Satanás, sendo que sempre quando a pessoa fala uma coisa, ela fala baseado na Bíblia. Tudo que se tem de exemplo, a pessoa tem baseado na Bíblia. Hoje, a cultura iorubá, ela não tem um fundamento literário. Não temos. Os que nós temos são anotados. Tudo que se tem de Odu é anotado. Fulano anotou isso aqui. A referência biográfica que a gente tem é através de livros. Nós não temos uma referência, nós não temos uma Bíblia, nós não temos como um Alcorão, nós não temos. O que nós temos são só relatos daqui, que somou isso aqui, virou livro aqui, do autor tal, do babalau, papapá, que fala, papapá. Não temos uma referência. Por isso que existe essa divergência dentro do candomblé, umbanda e quimbanda. Então, se for basear dentro do cristianismo, como é que eu vou aceitar você cultuar o demônio, sendo que ele foi um anjo caído, ele foi derrotado, ele foi vencido perante a Bíblia, tá? O que isso aí vai trazer para mim de benefício? Nenhum. Você me apresenta um cara que pode até ser o que é o patrono, ele pode ser até bem financeiramente, mas espiritualmente ele não é. Os seguidores deles, eu duvido que esteja como os seguidores hoje do candomblé. Os benefícios das pessoas que estão ao redor dele, se estão sendo beneficiados. O que cultua, acredito que sim. Porque ele pode passar uma falsa esperança para todas aquelas pessoas que estão em busca. Não, o demônio, ele também é rei, ele também lidera, ele foi criado, mas na prática, se fosse bom, ele tinha vencido perante Jesus. Tá?
Então, essa é a minha opinião. Eu sei que, infelizmente, eu vou estar batendo de frente com santanistas, pessoas que cultuam, mas é problema deles, não é problema meu. Estou aqui citando a minha opinião. É apenas uma Como opinião. Eu a não minha sou. opinião. Amanhã pode estar, você está sendo, a pessoa está sendo convidada a vir para o canal aqui para poder dar o depoimento. Vai falar do João, papapá, não tem problema, fala de mim. Essa é a minha opinião. Tá? Só quero deixar bem claro que eu fiz uma pergunta bem simples. Eu só perguntei para ele qual é a opinião dele, que ele achou né, do desfile. Não foi uma crítica referente à escola, não tem nada a ver. Apenas perguntei o que ele achava. Então, é isso. Antes de pedir para você cantar, por gentileza, deixa eu só ler o que a Dani está. Acredito que Tá ele. ok. Só eu queria Acredito. pedir para você, queria só pedir antes de eu colocar a cantiga, um outro convidado que eu trouxe hoje aqui, vou estar apresentando ele aqui na tela. Aqui, ó. Opa, pera aí, deixa eu tirar aqui, né, a imagem, olha ali. Esse é o cara, bicho. Olha a qualidade desta imagem, Vem se um eu pouquinho estou para cá, mentindo quando eu vem mais um falei pouquinho ou para não. cá. Não, isso, aí. Olha a Aí, qualidade. você pode apresentar para nós o nosso convidado de honra da noite? Tá? Esse aqui é o chamado Exu Mirim. Tá? É um orixá que na Umbanda, tem algumas casas de Umbanda que diz que ele não é criança, tá? Mas eu considero ele como um Exu criança. Olha a qualidade dessa imagem. É como se a imagem estivesse pedindo para você levar ela. Não tinha como eu não trazer essa imagem, eu não comprar essa imagem da Dani. Olha a perfeição, olha os detalhes. Meu, Eu passei pro Rafa, da Origens da Fé, tá? Ele ficou abismado na qualidade dos detalhes de pintura, de confecção dessa imagem. Tá? De parabéns ela. e Tá? só por Antes de eu trazer curiosidade, ele aqui, eu confirmei para ver se ele queria vir, não teve objeção nenhuma, tá? Porque ele já está firmado, ele já comeu, tá? E já faz parte da minha vida já. Beleza? você pode falar o nome dele? Não. Exumirim? Não, mas ele não tem nome? Não, não. O meu eu só batizei ele como Exu Mirim. Ah, tá. Só, Então, tá? É o que me veio em mente, é o que eu chamei ele. Até a posição dos olhos, fantástico. até a posição dos olhos dele, eu pedi para a Dani ela modificar, ela colocou como se estivesse olhando para cima aqui. Meu, Perfeição, perfeição. Essa menina é uma atriz, é uma hiper artesã, não, artista mesmo. é que nem o Márcio tá falando aqui, ó, nem parece que é giz, não Parece parece. não, parece não. Perfeição total. Tá de parabéns, tá? E o Chumirim, do mesmo jeito que ele está vivo na minha vida, que seja vivo na vida de vocês também, tá? De todos vocês. Toda a prosperidade que ele trouxer para mim, que ele reparta essa prosperidade com vocês. Bom, já tocando no assunto, então, quem precisar de imagens de orixá, de entidades, imagens como essa que o João demonstrou agora do Exumirim dele, então é só entrar em contato com a Dani Lopes, no @imagenscriarte. Entra lá em contato com ela, encomende sua imagem, fala que foi pelo canal O Bando Candomblé, Caminhos e Mistérios, que ela vai estar te orientando
com a imagem que você quer. Se E você... vai receber até um descontinho, para falar que você viu aqui no canal. Bom, se ela permitir assim, vai, né? Então, aí essa parte já é com a patrocinadora. Aí já. Mas o precinho dela não tem nem como você precisar de desconto, não. É tudo bem acessível mesmo. Não, mas é que você brincou agora, mas é que tem gente que pede, né? Então. Bom, então, mas se vocês quiserem imagem de entidades, orixás, essa que o João mostrou agora, é só entrar lá no Imagens Criartes, entre em contato com a Dani Lopes, encomenda a sua, que você não vai se arrepender. Com Como certeza. vocês viram agora, uma imagem fantástica, fora de série. E ela está falando aqui, tudo se negocia. O importante é a imagem chegar ao dono. Isso mesmo. Bom, então é só ir lá, entrar em contato com ela e conversar. João, as considerações finais e depois, como sempre, como eles pedem, uma musiquinha. Meu colafé, meu motoboy, me colhou. E muito obrigado por vocês terem participado. Não esqueça de dar o like de vocês, se inscrever no canal, pedir aos seus colegas e parentes para estar inscrevendo no canal. Vamos triplicar os números dessa situação nossa. Tá? O canal só está crescendo e vai crescer muito mais. E nós queremos que vocês façam parte dessa história. Tá? Quando eu entrei no canal, o canal tinha tanto, agora nós estamos com tantos mil aqui, eu fiz parte disso. Tá? Nós queremos que você seja abençoado também em cima desses conhecimentos que a gente está passando, essa experiência aqui. Faça história também. Tá bom? Cantiga de Nanã. Obi Nanayó, Obi Odo. Nanayó, Obi Nanayó, Odo. Nanayó, Obi Nanayó, Obi Odo. Nanayó, Obi Nanayó, Obi Odo. Nanayó. Saluba, Nanã, saluba. Que Nanã traga sabedoria para vocês, que Oxalá traga luz, que Xangô traga vitória, que Iemanjá traga o afeto, que Ogum traga a esperança, que Oxum traga o amor, que Inhansã traga a força, que Oxóssi traga a fartura, que Beije traga alegria e que Exu possa estar iluminando e trilhando os seus caminhos. Assim, eu recomendo e desejo a todos. E para a gente terminar, você conhece esse ponto? Qual? São flores, Nanã, são flores, não são flores do seu filho, Obaluei. Você conhece esse ponto? Lindo. Lindo, não conheço não. Lindo, hein? Show de bola. Eu achei que você conhecia. Então esse é ponto de Umbanda. Umbanda eu conheço pouco. Mas é lindo. Só de ver o verso aqui, você já vê que é coisa profunda, entendeu? Um abraço a todos, uma boa noite. Tudo de bom para vocês. Boa noite a todos. Até quinta-feira, se Deus quiser, com mais uma live. Eu e o meu parceiro João de Xavier, com mais um tema fantástico para vocês. E lembrando a todos, o like, se inscreva no canal e compartilhem o canal para o canal crescer e levar as pessoas que ainda não conhecem sobre Umbanda e Candomblé. Isso mesmo. Então, bora lá, até quinta-feira com mais uma live. Um abraço a todos. Axé.